Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a convolução de duas funções f1 de t e f2 de t, ela é definida como sendo esse produto da f1 de t com f2 de t, mas não é um produto simples. Na verdade, é meio que um produto escalar em que uma das duas tem uma defasagem. Observe que eu tenho duas funções, f1 de t e f2 de t. A convolução entre elas é uma integral em todo o domínio da f1 com argumento x, vezes a f2 com argumento t menos x dx. A variável x aparece como uma variável auxiliar para você executar o cálculo. E essa definição da convolução, ela aceita você ter uma troca de argumentos nas duas funções que vai dar o mesmo resultado. Então, tens aqui a integral de menos infinito até infinito da f1 de t menos x, vezes a f2 de x dx. Observa que aqui tem o argumento t, mas a integral é em x. Então, o resultado dessa integração é uma função da variável t. Mas o que seria a convolução? Existem várias maneiras de você defini-la, e ela tem muitas aplicações, principalmente na teoria das telecomunicações. A convolução de duas funções, ela vai ser mais ou menos uma espécie de média ponderada dentro de um intervalo. Apesar da gente ter uma integral de menos infinito a mais infinito, nas aplicações práticas da convolução, a convolução reduz essa integral para limites de integração finitos. Uma outra forma de você imaginar a convolução é você pensar que a convolução ela é o resultado, a saída de um sistema, desde que você tenha um pulso como entrada, uma fonte como entrada. Um exemplo disso é quando você vai pegar a solução de uma equação diferencial não homogênea via método da função de Green. Se for uma função de Green contínua, por exemplo, você escreve a solução da equação não homogênea como uma integral da função de Green, que acaba sendo uma função que tem um argumento desse tipo aqui, t menos x, vezes a entrada que excita o teu sistema, que no caso é o meu f1 de x, por exemplo. Isso aqui seria a função de Green. E aí, a saída, que é como o teu sistema se comporta perante a entrada f1, vai ser a função f de t. As propriedades básicas da convolução, você pode inverter a ordem dessa convolução sem problema nenhum. A convolução ela pode ser associativa e ela pode ser distributiva. Basicamente, ela vai gozar de todas as propriedades que as integrais têm, porque ela é definida através de uma integral. O que seria o teorema temporal da convolução? Se as minhas funções f1 de t e f2 de t, cada uma tem a sua própria transformada de Fourier, que eu vou dizer aqui então, a transformada de Fourier de f1 de t é igual a f1 de ômega, e a transformada de Fourier de f2 de t é um f2 de ômega. Então, a transformada da convolução é o produto das transformadas. Isso é muito importante porque você tem representações de espectros de frequências diferentes. Você separa o que é um sinal do que é um outro sinal. Vou fazer aqui a transformada de Fourier da convolução das funções f1 de t e f2 de t. Isso aqui é igual a integral de menos infinito até o infinito da f1 de t com f2 de t, dessa convolução aqui, e elevado a menos i ômega t dt. Vou colocar aqui a definição da convolução aqui dentro. Então, todos esses caras que estão aqui entre colchetes, eles vão ser uma integral de menos infinito a mais infinito, de f1 de t, f2 de t menos x, dx, aí vai ficar aqui um e elevado a menos i ômega t, dx dt. Para prosseguir, eu vou relembrar dessa propriedade que a gente deduziu nas aulas passadas. E ela diz o seguinte: a transformada de Fourier da nossa função com o argumento deslocado é igual à transformada da função vezes um fator de fase. Se está deslocado para frente, o fator de fase é negativo. Se está deslocado para trás, o fator de fase é positivo. Vamos usar esse raciocínio para poder calcular a nossa propriedade desejada, que é a transformada da convolução. Eu posso usar o teorema de Fubini para poder reorganizar essas integrais. Então, eu tenho aqui uma integral de menos infinito a mais infinito da minha f1 de x. Tenho aqui a integral de menos infinito até infinito da minha f2 de
t menos x, e elevado a menos i, ômega t, dt, e o dx fica aqui por último. Eu vou lembrar da minha propriedade descrita acima. Se você olhar, essa é justamente a definição da transformada de Fourier de uma função f2 que está deslocada para frente x unidades. Então, é a transformada da minha f2, que é um f2 de ômega, vezes um e elevado a menos i ômega. Quem faz o papel de t0 aqui é o meu x, então é e elevado a menos i ômega x. O meu f2 de ômega, ele não depende de x, então ele pode sair. Mas o meu f1 depende de x, a minha exponencial e elevado a menos i ômega x depende de x, e aqui eu tenho dx. Essa daqui é nada mais, nada menos do que a definição da transformada de Fourier da função f1, só que na variável x. Isso aqui é o produto f2 de ômega vezes f1 de ômega. Portanto, a transformada da convolução é o produto das transformadas individuais das minhas funções f1 e f2. A gente vai falar então do teorema de Parseval. Então, basicamente, eu tenho o seguinte: a integral do módulo ao quadrado de f de t dt é igual a 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a menos infinito do módulo ao quadrado da transformada da f de t d ômega. Lembrando, o módulo de f de t ao quadrado é o complexo conjugado de f de t vezes ele mesmo. Escrevendo assim porque é mais geral, estou considerando a possibilidade da minha f de t ser um número complexo. Mesma coisa para o meu f de ômega. Meu módulo de f de ômega ao quadrado é nada mais nada menos do que o complexo conjugado do f de ômega vezes o próprio f de ômega. E aí, para eu provar isso, eu vou usar o par transformado e transformada inversa, que na verdade eu vou usar somente a definição de transformada inversa. A gente viu que uma função qualquer pode ser escrita como sendo 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a mais infinito da sua transformada, e elevado a i ômega t d ômega. Então, se eu pegar o complexo conjugado disso para eu fazer o módulo ao quadrado, basta eu conjugar. Essa aqui é 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a mais infinito, conjugado da f de ômega, e elevado a menos i ômega linha t d ômega linha, e eu vou dizer por que eu fiz isso. Bom, quando eu faço o complexo conjugado, eu troco o sinal na frente do i, confere. Aqui eu chamei o argumento de ômega linha, a variável eu mudei para ômega linha porque eu tenho um produto de duas integrais que eu vou usar depois. É como se eu tivesse um produto de dois somatórios, basicamente, porque as integrais são somas de Riemann. Então, se eu fizesse com essas variáveis iguais, eu poderia errar meu cálculo por estar considerando apenas os termos correspondentes. Eu não estou pegando os termos cruzados. Prosseguindo com o nosso raciocínio, eu vou substituir, então, aqui, nessa expressão da integral do módulo ao quadrado de f de t dt, eu vou substituir essas duas expressões de cima, e então eu vou ter a integral, isso aqui é igual a integral, de menos infinito a mais infinito, o meu f de t vezes o módulo dele. Então está aqui 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, f de ômega e elevado a i ômega t d ômega, vezes, agora o complexo conjugado. 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a mais infinito do meu f de ômega linha, complexo conjugado, e elevado a menos i ômega linha t d ômega linha dtzão aqui fora. Vai ficar 1 sobre 2π aqui na frente, integral de menos infinito a mais infinito do meu f de ômega d ômega. Eu posso colocar ele para cá. Eu posso escrever integral de menos infinito a infinito do meu f estrela de ômega linha d ômega linha. Mas eu peguei essa exponencial e essa outra aqui, eu juntei as duas nessa integral em dt. Por que eu fiz isso? Porque quando eu faço isso, com esse fator 1 sobre 2π na frente, aparece a minha definição da delta de Dirac. Então, já que eu sei que vai aparecer o meu filtro delta de Dirac bem aqui, eu vou escrevê-la ao lado dessa integral em f de ômega linha. Quando eu fizer isso, eu vejo que eu posso utilizar a propriedade de filtro da delta de Dirac. Então, essa é a minha integral de f estrela de ômega linha, delta de ômega menos ômega linha, de ômega linha. A variável aqui é ômega linha, onde tem ômega linha, ela vai transformar em f de ômega e vai matar a integral. Então vai me sobrar 1 sobre 2π, que já estava aqui inalterado e ninguém mexeu. A integral de menos infinito a mais infinito do meu f de ômega, que já estava lá. Essa integral vai virar f de ômega estrela por causa do filtro da delta de Dirac. Então,
eu tenho a integral de 1 sobre 2π, de menos infinito a infinito, f de ômega, f estrela de ômega de ômega. E esse cara vezes o seu complexo conjugado, o seu módulo ao quadrado, aqui o teorema de Parseval. Alguns exemplos de aplicação da transformada de Fourier podem vir quando você tenta resolver, por exemplo, uma equação diferencial. Aqui eu vou pegar a equação diferencial do oscilador harmônico forçado, eu não vou colocar termos de amortecimento. Fisicamente, isso é um toy model, mas serve para a gente ilustrar algumas coisas. O fato de não ter um fator de amortecimento, ele faz com que, na condição de ressonância, a amplitude vá para o infinito, e isso acaba levando a energias infinitas, ferindo a conservação da energia, por exemplo. Imagina que você tem um oscilador harmônico forçado, e o termo de fonte ele é f0 cosseno de alfa vezes t. Então aqui você tem a sua aceleração, md² x dt² mais kx, força elástica. Isso aqui é igual a f0 cosseno de alfa t. Para começar a resolver, eu vou dividir todo mundo por m. E aonde aparecia k sobre m, eu vou escrever ω0 ao quadrado. Com isso, a minha expressão fica d² x dt mais ω0 x igual a f0 sobre m cosseno de alfa vezes t. Vou aplicar a transformada de Fourier em toda a expressão para poder prosseguir com meus cálculos. Aqui eu vou usar a propriedade da transformada da derivada. Aqui a constante pode passar diretamente pela transformada, porque a transformada é uma operação linear. Aqui é f0 sobre m. Transformada do cosseno. Essa aqui que vai dar um trabalho para demonstrar. E vocês podem até fazer como exercício a transformada do seno. Isso fica lá para frente. Aqui eu vou usar a propriedade da transformada da derivada. Então eu tenho i ômega ao quadrado, porque é uma derivada de segunda ordem, f de ômega mais ω0 ao quadrado, a transformada de Fourier da função x vai ser um f de ômega. Isso dividido, isso é igual ao f0, não confundam com transformada, esse f0 é a amplitude da força inicial, dividida por m, que multiplica a transformada de Fourier do cosseno. Para prosseguir com a transformada de Fourier do cosseno, eu devo me lembrar de algumas coisas. Por exemplo, eu devo lembrar que, pela fórmula de Euler, o cosseno é escrito como 1 sobre 2 e elevado a menos i alfa t, mais 1 sobre 2 e elevado a i alfa t. E isso aqui me lembra muito quando a gente estudou as propriedades da transformada de Fourier na aula passada e a gente falou da transformada de funções periódicas. Quando você faz a transformada de Fourier de funções periódicas, aparecem as deltas Dirac. Se você olhar direitinho, essa expressão do cosseno é muito semelhante ao que acontece com um somatório Cn, que pode ir de menos infinito a mais infinito, por exemplo, de e elevado a i n alfa t. Nesse caso, meu n vai de menos 1 até 1 sem passar pelo zero. C0 é igual a zero. Então, isso aqui é uma série de Fourier na representação trigonométrica. Isso significa que se eu quiser calcular a transformada de Fourier de uma função periódica, que pode ser escrita na representação trigonométrica, ela é igual a 2π, somatório dos meus CNs que aparecem na minha expressão, vezes as respectivas deltas de Dirac com o argumento ômega menos n alfa. Se a gente for levar isso em consideração, a transformada de Fourier do cosseno é calculada de uma forma muito simples e ela vai ser 2π que multiplica. O primeiro CN é 1 sobre 2, delta de ômega menos o n alfa. Posso dizer que meu n aqui é menos 1, então vai ficar menos 1 vezes a vai ficar mais 1. Então, Cn é 1 sobre 2 aqui, 1 sobre 2. Delta é de ômega menos alfa, vai ficar mais alfa. Mais, tem o outro Cn, é 1 sobre 2 também. Aqui 1 sobre 2. E aí eu vou ter delta de ômega menos n alfa. Aqui o meu n é igual a 1. Vai ficar delta de ômega menos alfa. Posso cancelar esse 2 com esse outro 2, e então eu vou ter que a transformada de Fourier do meu cosseno, ela é π a delta de ômega mais alfa, mais a delta de ômega menos alfa. Voltando ao nosso problema, já que a gente tem a transformada do cosseno, então eu posso reescrever a minha expressão anterior, para que você não esqueça, lá em cima a gente escreveu assim. Eu vou colocar o meu f de ômega em evidência, e vou aplicar o quadrado tanto no i quanto no ômega, e meu i ao quadrado é menos 1. Com isso eu consigo reorganizar a expressão todinha, colocando o meu f de ômega em evidência. Então eu tenho aqui f de ômega é igual a ω0 menos ômega
E isso é igual a π vezes F0 sobre M, que multiplica delta de ômega mais alfa mais delta de ômega menos alfa. E aí, então, eu posso passar esses caras aqui, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, passo dividindo. Finalmente, eu tenho que o meu f de ômega ele é π F0 sobre M, delta de ômega mais alfa mais delta de ômega menos alfa dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Dessa forma, a minha x de t, que é a minha função, ela vai ser escrita como sendo a transformada inversa. E a transformada da minha função, x de t, é justamente esse cara aqui. Então, a minha x de t vai ser escrita como sendo 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a mais infinito da sua transformada e elevado a i ômega t. No argumento ômega, tá? De ômega bem aqui. Prosseguindo com os cálculos e substituindo o que a gente encontrou, vai ficar aqui x de t é igual a 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até infinito de π f0 sobre n. Π de baixo com π de cima são cancelados. E aí eu tenho aqui delta de ômega mais alfa mais delta de ômega menos alfa, tudo isso dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega, multiplicado por e elevado a i ômega t de ômega. Constantes saem das minhas integrais. Como eu tenho uma soma de duas deltas de Dirac aqui, eu vou simplesmente transformar em duas integrais, vou quebrar em duas integrais isso daqui. Então vai ficar x de t igual a f0 sobre 2m, que multiplica a integral de menos infinito a mais infinito, delta de ômega mais a, alfa, e elevado a i ômega t, dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado de ômega, mais a integral de menos infinito até infinito da delta de ômega menos alfa e elevado a i ômega t de ômega dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. X de t é igual a f0 sobre 2m, que multiplica e elevado a menos i alfa t dividido por ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado. Lembrem que qualquer função que esteja multiplicado pela delta sofre o filtro da delta e vai ser calculado o valor dela onde tiver menos esse cara aqui. Com isso, me sobra essa expressão. Eu vejo que eu sou capaz de colocar em evidência, por exemplo, o termo ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado. Coloco em evidência e vai ficar f0 sobre 2m, que multiplica ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado. E isso multiplica e elevado a i alfa t mais e elevado a menos i alfa t. Se você for olhar na fórmula de Euler, isso aqui é duas vezes o cosseno de alfa vezes t. Com isso eu chego finalmente na expressão que eu desejo. O meu x de t, eu vou cortar 2 com 2 aqui, 2 de cima com 1 de baixo. O meu x de t, que vai ser a solução particular procurada para a minha equação diferencial, ele vai ser f0 sobre m, cosseno de alfa t dividido por ômega 0 ao quadrado menos alfa ao quadrado. Esta é uma boa técnica para você encontrar soluções particulares para equações diferenciais. Segundo exemplo, a gente vai calcular a convolução das funções abaixo. A primeira é e elevado a menos t, e a segunda é dada em duas sentenças, ela é t de 0 até 1, e é 0 se meu t for maior do que 1. Então, para calcular a convolução entre essas duas funções, eu vou aplicar a definição. A convolução de f1 de t e f2 de t é igual a integral de menos infinito a mais infinito da f1 de t menos x, f2 de x dx. Como eu vou pegar em todo o domínio, essa função aqui ela é 0 fora desse intervalo de 0 até 1, ela não tem definição. Ela é 0 ou não é definida, então essa integral que pegaria em todo o espaço vai ser uma integral de 0 até 1 de e elevado a menos t menos x. Observem que aonde tem t, eu vou colocar t menos x no lugar, então isso pede um parênteses. Aonde tem t, eu vou colocar x. Então é e elevado a menos t menos x multiplica x dx. Vou abrir aqui essa exponencial, então vai ficar a integral de 0 até 1 de e elevado a menos t, e elevado a x, x dx. O elevado a menos t pode sair dessa integral, porque ele não depende de x. Então fica a integral de 0 até 1 de x e elevado a menos x dx. Vai ficar e elevado a menos t vezes uma integral. Essa integral eu vou calcular aqui embaixo. Essa integral eu calculo por partes. Então eu vou fazer i é igual a integral de 0 até 1 de x e elevado a menos x dx. É igual a integral de 0 até 1 de u dv, que é igual a integral de uv de 0 a 1 menos a integral de v de 0 a 1. Integral por partes. Aplicando a integral por partes, eu vou ter menos x e elevado a menos x de 0 a 1
mais a integral de 0 até 1 de e elevado a menos x dx. Isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre e mais e elevado a menos x sobre menos 1, variando de 0 até 1. Observe que quando eu substituir o 0 aqui, ele vai desaparecer com outro termo. Então, só sobra menos 1 sobre e. Então, vai ficar menos 1 sobre e menos 1 sobre e elevado a x, variando de 0 até 1. Vai ficar menos 1 sobre e menos. Substituir 1, vai ficar menos 1 sobre e de novo. Aqui menos, com o menos da subtração aqui dos limites, vai dar mais. Vai ficar 1 sobre e elevado a 0, que é 1. O resultado dessa integral é 1 menos 2 sobre e. Com isso, a convolução da nossa função, que foi o que a gente estava tentando calcular, é apenas a expressão 1 menos 2 sobre e, que multiplica e elevado a menos t. Até a próxima.